iniciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você, em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou o silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio, acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Para um pouquinho. Olha que interessante, né? Veja, ele está vendo a mãe, é óbvio que ele sabe que faleceu, ele percebe isso, né? Mas no estado em que ele se encontra, ele está atordoado, né? Então, veja, ele é um espírito, né, agora, liberto do corpo físico, mas as energias, né, que o prendem ainda, né, à carne, elas estão presentes. Quando foi desligado, né? Acho que ele já foi desligado, se não me engano, né? Ele está desperto, mas continua atordoado. Então veja que quanto é poderosa, né, a ligação do espírito com a matéria. O quanto o espírito fica preso, né, aos liames materiais. E se não tem conhecimento suficiente, né, se desespera, não consegue entender o que está acontecendo, né? E ele já estava entendendo o que a mãe falava, né? Ele viu a mãe, ele sabe que está desencarnado, continua atordoado, né? E a mãe, então, explica. E essas separações, né, muitas vezes, a gente não consegue entender. Por quê? Por causa do nosso egoísmo, né? Nós queremos para nós aquelas coisas que os espíritos, né, vão insistir em não nos proporcionar. Por quê? Porque ainda tudo tem seu tempo, ainda não chegou o tempo, né? Então a gente pensa que ao desencarnar, chegando do lado de lá, somos espíritos libertos. Olha que coisa mais linda, agora já sei de tudo, está tudo bem, está tudo legal. Não é assim, né? É preciso ter um tempo de aprendizagem da nova situação espiritual. É importante a gente entender isso. Da mesma maneira que quando reencarnamos, perdemos a consciência, renascemos no corpo, no novo corpo, que vai precisar, vamos dizer assim, ser treinado pelo espírito, né? E daí ele vai passando vagarosamente por diversas fases de crescimento, até ele conseguir dominar a fala, depois
ele vai aprendendo coisas, e vai crescendo, vai tomando até tomar a consciência de si mesmo, a gente lembra que aparentemente é por volta da adolescência, né, que o espírito vai se assenhoreando completamente do corpo e aparece de maneira cabal a personalidade, né, ou vamos dizer aquele espírito eterno, né? Agora, com algumas modificações providenciadas pelos pais, os ensinamentos e assim por diante. Então, é um período longo para que o espírito esteja completo e senhor de si mesmo na vida terrena, né? Comparado com os animais, nós demoramos muito para nos desvencilharmos do amparo paterno, né, e materno. Da mesma maneira, quando desencarnamos, vamos passar por um processo de aprendizagem necessário para a nossa nova percepção, agora de espíritos livres. E isso vai depender do quanto que nós nos dispomos a esse aprendizado sem exigências, né? Então, ele estava contrariado, que a mãe ia falar assim, você vai se separar de mim de novo. Ele falou, olha, eu não tenho condições de te proporcionar trabalho. Olha que coisa interessante, né? Enquanto Jerônimo vai te levar para o aprendizado, para as coisas necessárias para a sua renovação e estar em condições, então, de poderem estar juntos, se for permitido, né? E pela condição de cada um, a condição dele também. Desculpem, falei demais. Comentários? Nenhum? Então, por favor. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, osculando-lhe respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor, e de olhos marejados explicou: nada efetuamos aqui, senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito, dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos, a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espíritas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições
como a em que você se encontra. Em seguida, conduzindo à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o. Espera só um pouquinho, antes de você continuar a frase da mãe dele. Olha que eu chamo a atenção de novo, né? Porque os ensinamentos da mãe do Dimas são muito importantes. O medo, nas condições em que ele se encontrava, fragilizado, é uma condição muito ruim para o espírito. Ela também alerta: olha, você precisa ser cuidado, você é um convalescente, traz ainda muitas cicatrizes, né? E ela vai alertando: não exija, não reclame, quer dizer, seja positivo na nova fase em que você vai entrar. Vai demorar um pouco para que você, né, tome, vamos dizer assim, para si, tudo aquilo que você precisa receber, né? Que é a plena, que é a plena, vamos dizer assim, vida espiritual, mas vai demorar. Então, vai depender dele, Dimas, o quanto que ele consegue, né, vamos dizer assim, aproveitar dos ensinamentos da mãe. E agora ela leva para ele visualizar o corpo físico, né? Geralmente a gente fica assim, nossa, aquele corpo físico, o que que ele tem, né? Já foi, já foi usado. Agora ele está sendo comido pelos vermes, né? E a Sônia diz que não vai ser enterrada porque ela não gosta de ser das baratas, e ela acha que as baratas vão comer o corpo dela. Ela não quer, ela quer que seja cremada. Mas é isso que vai acontecer. Mas a gente lembra, o espírito só progride vinculado à matéria, aos dois princípios, o material e o espiritual. O espírito precisa da matéria para progredir espiritualmente. É da lei, né? E, portanto, o corpo físico é a parte importante e, óbvio, durante a vida nossa nós temos que cuidar dele, né? Mas ele é a parte importante do progresso do espírito. E daí a importância do agradecimento do espírito, né, pela oportunidade de usar aquele corpo durante a sua vida, né, para o seu progresso espiritual. Então, eu queria só chamar a atenção para esses aspectos. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos em frente. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu: deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito.
Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto, estas exclamações angustiosas, não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes, ainda e sempre, inestimável amor. Para? Para um pouquinho, que veja que é muito importante o que ela fala também, né? Quando ela fala devastadora incompreensão, né, é que é o seguinte, como, embora os filhos até soubessem, a esposa também, até soubessem que ele era médium, que ele trabalhava como médium em benefício dos outros, e, portanto, né, lembra que um dos filhos, na conversa com o pai, pergunta assim, você está vendo seus mentores aí? Ele fala assim, não estou conseguindo ver, eu acho que é o problema da minha doença, né? Então, eles sabem que há os espíritos, e, portanto, o pai também continua vivo. Mas os filhos e a esposa, embora até pudessem entender que há a continuidade da vida, o que eles veem é o quê? É o Dimas cadáver, né? E acham que ele vai responder, você me deixou, e agora, o que vai ser de mim? Né? E agora, como que eu vou fazer? E assim por diante. Né? Então, os familiares acabam fazendo indagações ao cadáver sem perceber. Primeiro, que o cadáver não vai responder mesmo, né? E segundo, que o espírito está ali próximo e não consegue responder. Né? Daí a importância de nós aprendermos com isso, de nós entendermos a vida continua. Né? A vida continua. A gente tem que orar por aqueles que partiram. É isso, é isso. Né? Não é outra coisa. Mas ela não está, vamos dizer assim, dizendo, né, assim, falando que o, a esposa e os filhos são insensatos, ela está só apontando, olha, infelizmente, né, realmente tem a ignorância, né? É uma ignorância muito grande. E a ignorância da vida espiritual, né, é que leva a um sofrimento exacerbado. Né? É muito importante e a gente muitas vezes perde a oportunidade de recebermos em nossos lares, durante a noite, né, a visita dos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, porque a gente se considera abandonado, fica preso no sofrimento do afastamento do ente querido, ao invés, né, de orar por ele e pedir a Deus que permita, quando for possível, a visita do ente querido que partiu, dando tempo para que ele se recupere no plano espiritual. Não adianta, e tem aqueles ainda, e infelizmente alguns espíritas, que consideram o pai e a mãe espíritos elevados, porque eles foram seu pai, sua mãe, e ficam pedindo a eles coisas. Né?
que eles muitas vezes não têm condições de fazer. Então, há, infelizmente, ainda muita ignorância, gente, nesse particular. Muita ignorância. E a gente tem que mais orar por todos. Desculpa, falei demais de novo. Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém. Vamos em frente. Dimas procurou conter-se à perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo, de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Está vendo a importância, né, da preparação? É isso daí, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber a importância da prece. Veja que o espírito desejava fazer uma prece, mas não estava em condições, né? Veja o quanto que desorienta o espírito o estado, né, da morte. Quando o Dimas, ele está desperto antes do enterro, gente, né? Existem espíritos que passam anos para despertar dessa situação, né? E ele está desperto, mas totalmente cambaleante. E a espiritualidade proporciona a nós aquilo que precisa, né? E aí nós tivemos aí o nosso Jerônimo inspirando aí uma pessoa para poder fazer, né, uma prece. Eu achei muito legal isso daí. Vamos lá, vamos ouvir a prece. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação, graças ao gesto amigo de Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos, ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Abraçado à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo. Até ali, viu? Até ali, tudo bem, né? No plano espiritual, são aproximadamente 20 entidades, pelo que eu entendi, incluído aí o Dimas, né? E o pessoal que vai acompanhando o enterro, né, no plano físico,
Está lá, tudo. E eles estão indo para o Campo Santo, né? O Dimas ouvindo a mãe, ela vai aproveitando, ela está junto, né? Eles vão ter que se separar, mas ela está junto ali, né? E aí vai, aos poucos, né, chegando ao cemitério. E aí eles têm uma surpresinha. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas à longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito o que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Olha que Ante a coisa. minha para Espera um pouquinho. É meio assustador, não é mesmo? Quando a gente ouve isso daí, né? Quem leu o livro Missionários da Luz vai lembrar, né, que eu acho que era o Alexandre, né? O André Luiz foi junto com o Alexandre a um matadouro, né? E estava cheio de espíritos que ficavam lá tentando sorver o sangue dos animais, né? Que era vertido pelo abatimento dos animais ali que tinha no matadouro, né? E aquilo já tinha chocado o, o André Luiz, mas eram espíritos que estavam tentando, como se fossem verdadeiros vampiros, essa é a palavra que ele usa lá. Aqui agora é mais sério, né? A explicação do padre Hipólito é mais séria. Por quê? Porque ele afirma, né, que o Dimas poderia, se não fosse protegido, né, ter as suas vísceras cadavéricas, o seu corpo físico, né, tomado de assalto por esses espíritos, a sugar as energias vitais que ainda estavam presentes ali. A gente não pode esquecer, né, que, embora o corpo físico não tivesse mais todos os órgãos não tivessem mais o controle do espírito, né? E, portanto, ele estava, vamos dizer assim, morto, né? Os órgãos estavam lá. Embora começasse já o processo de putrefação, ou seja, de ataque das bactérias, de todos os micro-organismos, né? Ele continuava tendo vida, força vital, né?
E esses espíritos iriam, né, tomar de assalto. E, geralmente, o espírito incauto, aquele espírito que não que é ligado à matéria, que não se afasta, não consegue se afastar, né, da, das vísceras, né, do corpo, ele vai sofrer o ataque dos espíritos. E mais, ele vai ser escravizado porque ele tem energia vital. Porque aquela energia, lembra quando o cordão prateado foi desligado e imediatamente começou a putrefação do corpo. Até ali, havia uma troca de cérebro a cérebro, né? Segundo a descrição do André Luiz, para as energias trocadas entre o Dimas espírito e o Dimas cadáver, né? E a informação do Padre Hipólito, ela é muito importante para nós, né? Por quê? E por que o medo do André Luiz? Essa é a minha interpretação, pessoal, né? O medo do André Luiz é exatamente o fato de que uma coisa é você ver os espíritos lá querendo sorver o sangue, as energias vitais lá no matadouro, né, de animais, né? Como se fossem comer carne, porque comeram carne a vida inteira, né? Agora não. Agora é um cadáver humano, né? E isso assusta. Comentários? Pode falar. Quem abriu aí a. Está sem som. Eu não estou conseguindo ouvir. Edson, você quer falar alguma coisa? Quem abriu? Foi o Não, Edson. eu não quero falar porque sumiu o som, voltou agora. Ah, tá Acho que bom. a internet está ruim em todos os lugares, viu? Aqui também some, volta, some. Tá É, difícil. pode ser também a minha internet, tá? Porque eu estou usando a internet Não, da própria não rede. é a sua internet. Aqui some, eu perco até a conexão, Ah, tá. Acho que entendeu? ele caiu e voltou, e aí quando ele voltou ficou aberto o vídeo, sem o fone. Entendi. Então, era isso que eu queria comentar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é a hora. Então, vamos em frente, Elisete. Ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrestre possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Oh, mas que paisagem repugnante! Exclamei surpreendido, interrompendo a instrutiva explanação. É verdade, concordou o interlocutor. É quadro deveras ascoroso. Todavia, é reflexo do mundo onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. Para. Olha que coisa, né? É repugnante, é isso mesmo. Mas é reflexo do mundo em que nós vivemos, né? E muitas vezes agimos
de maneira a tornar este ambiente em que vivemos muito ruim, não é? Por que que a gente tem tanta dor e sofrimento na Terra? Porque a grande maioria dos que a habitam ainda trazem dentro de si muito atraso espiritual e muito atraso moral. E se reflete num ambiente, né, de dor e sofrimento. Não tem jeito. E se a gente lembrar, né, essa situação, somos espíritos imortais e sofremos a ação dos espíritos desencarnados. E Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, fala lá, olha, eles nos influenciam, e muito mais do que nós pensamos, né? Então, veja, né, que aí, encontrando seres encarnados dispostos a agir de acordo com os sentimentos dos espíritos desajustados no plano espiritual, nós atrasamos o nosso crescimento espiritual coletivo na Terra. Daí a importância de cada um, né, colocar a sua luz para brilhar, individualmente, para que no coletivo essa luz brilhe mais do que a escuridão que está em nossa volta. Entendendo que nós espíritas, ao nos colocarmos, né, nas falanges do Senhor Jesus, temos a obrigação de fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição positiva para a luz do mundo. Para fazer isso, precisamos nos transformar, a mudar, deixar de sermos, né, marionetes nas mãos desses espíritos que influenciam a todos nós. O padre foi bem duro ali, o padre Hipólito ali foi diretão. Ele é reflexo nosso. Os Na nossos realidade, nós não viramos santos porque desencarnamos, né? Ao contrário, nós somos o que somos, né? Não Pois muda é, nada. E a gente tem, eu acho assim que o ser humano tem uma grande ilusão, que acho que depois que desencarna, os problemas dele vai desaparecer e ele vai ser santo e evoluiu durante a encarnação. é, Tem o tempo de evolução, evoluiu alguma coisa? Pode ser, lógico que ele evoluiu. Mas continuamos a ser o que nós somos hoje. Não mudamos nada. na grande maioria, né, Ivone? Eu acho que aos É, poucos a sim, gente vai fazendo esse progresso, né? sim, não, é exatamente isso. Eu estou falando que a gente tem uma grande ilusão de achar que virou santo, né? Você sabe que muitas vezes ah, eu não sou bom para ir em enterro, sabe? Embora eu vá sempre, muitas vezes eu acabo fazendo uma prece lá, em alguns lugares, em algumas coisas, mas, né, a gente tem a ilusão, como você falou, de que agora acabou o sofrimento. É exatamente isso. É, tá certo, do ponto de vista da ligação com o corpo Física, quente, né, físico, acabou, né? Mas se a gente se mantém, né, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos presos à vida material, nós vamos sofrer os reflexos das doenças do corpo físico por muito tempo no plano espiritual. Infelizmente, né? Infelizmente. É preciso a gente ter muita consciência, né,
Temos que orar sempre pelos que partem. Não ficar esperando nada, só orar por eles. Exato. E eu acho que esse conselho que a mãe do Dimas dá para ele serve para todos nós, né? Para não se Isso, afligir e não se lastimar, né? E ser isso. dócil, sobretudo para os nossos auxílios. Eu acho que isso daí serve para a nossa vida toda, tanto encarnado como desencarnado. E também acho isso, Ivone. É isso mesmo. Muito bem. Podemos seguir em frente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos em frente. A observação me satisfez integralmente. Entramos. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. De novo, para um pouquinho. Tem que ir miudinho mesmo, né? Veja, o Dimas já tinha sido desligado, o corpo vai agora para debaixo da terra, no caixão, né? E mesmo que não tivesse sido aberto o caixão lá, na hora, antes de descer lá, o Dimas, o Jerônimo ia fazer esse trabalho, né? Então, ele pega todos os resíduos vitais, né? Tudo aquilo que ainda restava de forças vitais do espírito que deixou o corpo. Lembra que havia essa troca de fluidos? Então, ficou um pouco, sim, ali. E são os fluidos vitais que nós recebemos quando reencarnamos, né? Então, ele pega aqueles fluidos vitais e os espíritos que estavam esperando lá na porta queriam, né? E dispersa de alguma forma, ele faz lá alguma coisa, né? E acabou. Jogou fora, dispersou na atmosfera, né? É como se tivesse dado aquela sacudida no tapete, né? O pó levanta e vai para tudo quanto é lado. Se vier o vento, leva o pó embora e pronto, acabou, né? Ninguém tem acesso a ele. É muito interessante este processo, né? Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos em frente? Vamos lá. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, ativaram a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espada e interroguei: que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? O senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório.
Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Pobre criatura. É um pouquinho. Imagina para o André Luiz, né, ouvir um pedido desses, dessa forma, né? Ou seja, é lógico que ele percebe que ela já morreu faz tempo, estava ali, né? Ela não está ali à toa, né? Mas ele foi lá para ver se podia ajudar. E ela pede uma coisa para ele, né? Vamos ver. Eu dei risada porque, efetivamente, né? Ela fala assim: eu estava doente, fui para a casa de saúde e agora estou aqui, eu preciso voltar, né? Não consegue sair e tal. Então vamos lá. Pode continuar. Pobre criatura, exclamei distraído de toda a curiosidade, em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho, em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei: já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Quero um médico, depressa, só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer, despertem-me, despertem-me. Então, gente, Jesus, nossa, é terrível, não é mesmo? Agora, o André Luiz, hein? Que coisa, hein? Ele vai e fala para ela: você não percebeu que você morreu, agora você está aqui, né? Ela fica espantada com a informação dele, né? E aí ele fala sobre oração. E ela, obviamente, né? Eu não quero padre, eu quero médico. Ela não acha que morreu, né? Então veja o inusitado da situação, né? Vamos lá. Jesus é nosso médico infalível, tornei, e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, que me despertará? Quem me despertará? Da fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. E, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, prendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Pendia. Aqui no meu tá pendia-lhe da cabeça. É, é isso mesmo. Pendia ali da cabeça, né? Ou seja, ela estava ali, né? E estava ligada ao corpo físico. Estava presa ali. E não tem mais
como resolver. Ela estava, enquanto existia fluido vital, é isso daí. Ela vai, no estado de loucura espiritual em que ela se encontrava, né? Ela vai participar de todo o processo de exaurir, para até exaurir as energias vitais, né? E o corpo físico continuava ligado a ela. Eu só queria fazer um comentário antes de nós encerrarmos, porque já estamos bem próximo do encerramento. Minha bateria está acabando, eu não vou ficar para a parte das 8 horas, tá bom, pessoal? O que me chama a atenção, né, é o seguinte, é importante a gente entender isso, né? Cada um de nós, conforme vai passando por esse processo, né, cada um de nós vai ter a sua história. Vai ter a sua história. E o que mais me chamou a atenção foi duas coisas nesse estudo que fizemos. Lembra? A troca de fluidos comentada, né, no trabalho era de cérebro a cérebro. O cordão fluídico era de cérebro a cérebro. E no caso da mulher aí, era do seu cérebro que saía a ligação. Eu sempre achei, na minha ignorância, né, que o cordão fluídico ele estava ligado aqui aos centros mais da barriga ali, como se fosse o umbigo, né, que liga a No mãe. plexo solar. E, na verdade, é lá em cima. Ficou isso ainda para a gente pensar um pouco, tá bom? Nós vamos ter que encerrar, né? São 19h57, mas vai ter a continuidade da conversa do André Luiz, né? Na verdade, um trabalhador ali do cemitério, né? Mas eu vou tentar pesquisar ao longo da semana sobre esse negócio. Então, alguém está tentando colocar alguma coisa. Bom, então é isso, gente. Quem quiser puder fazer a prece de encerramento e de abertura do outro, eu agradeço. Alguém se dispõe? Eu faço. Por favor, obrigado. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham nessa aula, por esse aprendizado tão grande que nos tira o véu da ignorância. Abençoe, Pai, a cada um de nós que estivemos aqui nessa aula e a cada irmão desencarnado que também nos acompanharam. E entregamos a nossa prece em suas mãos para aquele irmão mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ofensas, na medida exata que perdoarmos nossos devedores e ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.